Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do AdoreCast. A gente está começando agora um novo projeto no Adore, que é um podcast, onde aqui nós vamos receber muitas pessoas, amigos, mais chegado que irmãos, pastores, tá bom? Vamos ter muita coisa de Deus aqui para vocês. Então, já digo logo, se inscrevam no canal do Adore, assinem o sininho para vocês não perderem nada, tá? Vai ter muita novidade aqui no canal. Iremos bater um papo com o filho da dona Nilza Nogueira, do senhor Isaías Melo, nascido no dia 11 de abril de 78, morador do bairro de Madureira, flamenguista, conhecido como Bijuzada Melão, nosso grande amigo, pastor Anderson. Aplausos aí, rapaziada! Esse cara sou eu. E aí, pastor, como é que o senhor tá? Tudo bem? Tudo bem, feliz demais poder estar participando com essa galera boa aqui. E eu creio que hoje vão ter algumas surpresas, né? Alguns pronunciamentos a respeito da minha vida. Será que a galera tá afim de Eu acho que a galera tá muito afim de saber, né? Tem muita coisa aqui que vai rolar. A gente vai começar, pastor, com algumas perguntas. O senhor fica à vontade, tá? Vai ser um bate-papo bem livre, bem espontâneo. Vai dar tudo certo, tá bom? Qual o nível dessas perguntas aí? Então, alguns adolescentes mandaram algumas perguntas. O senhor vai ver, só vai curtir. Rapaz, vai ser bom. Ó, pastor, o pessoal não vai perder. A gente vai começar com o senhor. Temos já um próximo convidado, que é uma pessoa super especial. Uau. Super especial. E o pessoal vai ficar aqui ligadinho na gente. Beleza. Tá bom? Então, pastor, o senhor quer falar alguma coisa? O senhor quer se apresentar pro pessoal? O que o senhor quer fazer? Já me apresentaram, né? Eu quero dizer que é uma alegria, né? E eu tento poder responder tudo que perguntarem, né, da melhor forma possível, para que a gente interaja aí junto com a galera. E com certeza vai ser bom demais. Ah, bacana então. Pastor, eu quero saber da vida do senhor todinha, né? O pessoal é muito curioso. Então, eu quero saber como é que era o Bijuzinho quando era criança. O que o senhor tem de lembrança, pastor, do senhor assim? Então, primeiro eu vou falar a origem desse apelido. É, né? pastor, sim. A origem desse apelido. Eu nasci prematuro, muito pequeno, né? E tinha a minha avó, vó Zenite. Ela hoje já não está mais aqui com a gente, mas ela que me deu esse apelido. Quando ela me pegou no colo a primeira vez, ela falou: ai, meu bijuzinho. E dali, meu irmão, ficou biju pra lá, biju pra cá, na igreja. E tinha até alguns amigos que falavam: você conhece o Anderson? Não. Você conhece o Biju? Conheço. Cara, esse apelido andou comigo aí. Eu carreguei esse apelido por mais de 20 anos. Mais de 20 anos. A maioria das pessoas não sabiam que o meu nome era Anderson. Só por Biju, Biju pra lá, Biju pra cá. Caramba. Não, e é muito comum a gente aqui encontrar pessoas que falam com o senhor, chamam de pastor Biju. Até, às vezes, a própria criançada, né, próprios adolescentes aqui, nos chamam de pastor Anderson. E aí, pastor Biju, como é que vai ser? Bora jogar um futebol, pastor Biju? Até o pastor Manuel, né? Até o pastor Manuel, é. Mas teve um dia que ele baixou um decreto no culto, né? Mas é lá, difícil, pastor Manuel falou: a partir de hoje não é mais Biju, é Anderson. Mas o senhor não se incomoda com o apelido? Não, que isso. Tem pessoas que têm muito tempo de convivência comigo, né? Sim. Eu hoje aqui na igreja, tem pessoas aí de mais de 30 anos de amizade, pessoas que me viram bem pequeno, e hoje, né, na condição de pastor, né? E eu sei que é difícil, porque foi uma convivência de muitos anos. Mas, assim, não fico chateado, não fico, né, nem um pouco triste, porque eu sei que é difícil das pessoas se acostumarem a chamar pelo nome, porque foi muito tempo chamando por Biju, né? Pastor, o senhor está falando que a avó do senhor deu apelido e tudo mais. O pessoal na igreja já chamava o senhor de Biju. O senhor, então, começou na igreja bem novinho, já veio de berço, né? Como Desde pequeno, desde 6 anos de idade. Eu lembro, né, que eu gostava de instrumentos. Eu vim de uma família de músicos. Meu pai era maestro. E aí, gostava muito de bateria. Então, desde pequeno, já ameaçava minhas primeiras levadas na batera, né? Não alcançava nem no bumbo. O meu pé não alcançava nem no bumbo. E assim, com isso, fui criado na igreja, envolvido com a música, né? Envolvido com as coisas da igreja. Foi muito bom para mim isso. Caramba, pastor. Poxa, que bacana. Então, na verdade, esse amor do senhor pela música começou desde pequeno, né? Desde pequeno acompanhava, né, as músicas na igreja. Meu pai também era músico
profissional. E que ele bacana. tocava com alguns cantores, né? E às vezes ficava vendo meu pai da televisão, ele às vezes se apresentava em alguns programas de TV e eu pegava as panelas da minha mãe. E hoje, engraçado que hoje eu vejo o meu filho fazendo isso, o Samuel. É verdade, né? Samuel, ele vai pra dentro do quarto com a Manu, ele já pega as panelas. Eu falei, rapaz, tá indo pra onde? Tocar bateria, papai, tocar bateria. Caraca, pastor. Mas conta um pouquinho pra gente aqui como é que foi o início do senhor no evangelho e que igreja o senhor começou, como foi? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu comecei desde cedo, era uma Assembleia de Deus, meu pai foi consagrado na Assembleia de Deus, então tinha a raiz, Sim. né, a penteca, aquele do Shuri canta. E eu lembro, rapaz, que na igreja que eu era, na Assembleia, não podia nem tocar bateria, guitarra. Não tinha instrumento. Já era aquela época do tarol, do prato, né? E fui crescendo, né, dando os meus primeiros passos. Depois eu fui para a Igreja Batista Nova Filadélfia, no ano de 1984. Né? Tem tempo pra caramba, hein, galera? 1984, e ali comecei a me envolver também. E em 1987, se eu não me engano, 88, eu cheguei aqui na Nova Jerusalém. Né? E aí, desde cedo, muito envolvido com as coisas de Deus. Né? Desde pequeno, sempre... Eu, junto com o pastor Samuel, a gente gostava sempre de andar junto com o pessoal da juventude. Né? Eu lembro que meu irmão ficava fera. Ainda criança. Eu era criança. Meu irmão ficava fera porque eu pedia a minha mãe para ele me levar para o culto da juventude. E ele não gostava de andar comigo, né? Claro. Pequenininho e tal, naquela época. Aquelas Babá, paqueras, né? Não queria né, servir tal. babá. E aí ele me levava, mas a gente gostava, né? Desde cedo. Eu tive a experiência com o Espírito Santo desde cedo também, num culto de salinha de escola, né, das crianças, da igreja. Né? Fui batizado com o Espírito Santo desde cedo. Então, desde aquele momento ali, eu estava decidido a servir Jesus. Eu ia até perguntar isso ao senhor, né? Como é que foi a conversão do Bijuzinho? Foi criança? Foi dentro de uma sala. Desde novo já era decidido. Dentro de uma salinha, a tia fez o apelo e eu me decidi. Depois, naquele dia, eu lembro que eu fui para casa chorando e não parava de chorar, sabe? Aquele gozo do Espírito Santo. E até deixo a dica aí para os papais, né? Já desde cedo, levem seus filhos para a igreja, que eles se envolvam, né, com as atividades da igreja, com as programações da igreja. Então, na minha vida foi tudo muito rápido, né? Eu sei que a gente vai falar depois de consagração, mas foi tudo muito rápido porque também eu me disponibilizei cedo. Poxa, pastor, é muito bacana. Eu também cresci aqui na igreja, né? Cresci na Nova Jerusalém. E assim, eu sempre estive muito voltado para a obra, né? Eu sempre fui muito decidido. Eu vejo muito isso no senhor, né? O senhor está falando agora que o senhor foi bem decisivo, né? Quando o senhor era criança e já queria tomar sua decisão. Eu tinha prazer de estar na igreja. Eu lembro que eu morava em Madureira, né? E para chegar aqui era um custo. Quando eu não vinha de trem, eu gastava 1h30 para chegar aqui. Porque passava por Madureira, aquele trânsito terrível, né? E eu lembro uma vez que meus pais, eles não estavam mais aqui na igreja. E eu vinha sozinho, cara. O senhor permaneceu. Claro, claro. Assim, o envolvimento que você tem com as coisas de Deus, aqui a galera que eu tinha, meus amigos. Então, isso foi muito bom para me solidificar na minha caminhada cristã. Entendeu? Pastor, a gente passou um pouquinho agora aqui pela história do Bijuzinho. E aí a gente chega agora na nossa... Bem, no momento das crianças, né? A gente chama de crianças, mas são os adolescentes. Como é que foi a sua adolescência, pastor, na igreja? Então, minha adolescência eu dei muito trabalho. Muito trabalho, né? Dei muito trabalho para os meus pais. Era aquela criança alegre, né? Aquela criança que gostava de fazer arte. Mas, assim, sempre envolvido volto a dizer, sempre envolvido com as coisas de Deus. Né? Então, minha adolescência, eu lembro que a gente já participava do louvor da igreja. Né? Não era do louvor da igreja. Não era de um departamento de adolescentes. Né? Então, a gente cresceu bastante envolvido, né? Com as programações da igreja. Eu lembro que a gente ficava madrugada ensaiando na igreja. Cara, a gente... Pastor, é difícil a gente ver isso hoje em dia, né? Rapaz, os adolescentes estão presentes assim. O senhor acha que... Por que isso acontece? Será que é uma falta de decisão?
Eu acho que os adolescentes não mostram muito seriedade naquilo que eles fazem. Eu vejo por um lado. Eu estava até conversando com a Lu hoje, vindo para cá. Na realidade, os pais fazem muita diferença, tá? Quando você tem pais que te levam, né, para você se habituar com as coisas da igreja, com as coisas de Deus, eu creio que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Então, a gente aprende muito mais vendo do que ouvindo, né? Os filhos seguem as expressões dos pais. Sim. Então, eu vi a dedicação dos meus pais na igreja, né? O compromisso deles, o envolvimento deles. Então, isso foi gerando também um envolvimento. Por exemplo, hoje, meu filho toca violão, ele ministra. Eu nunca mandei ele tocar violão e ministrar. Ele viu o pai dele, a mãe dele, por tantos anos ministrando. Então, eu creio que, assim, se a coisa melhorar dentro de casa, se os pais, né, conseguirem estar mais próximos dos seus filhos e mostrando o caminho, eu creio que, assim, toda essa dificuldade que a gente tem tido... Sim. Assim, eu falo dificuldade porque hoje a gente não tem aqui. Graças a Deus, o Adore é uma galera que se envolve, é uma galera Sim. que está super aquecida pelo amor de Deus. Mas, assim, é claro, tem alguns que ainda não se encontraram, mas a maioria estão envolvidos, né? Mas eu creio que, se os pais fizerem a parte dentro de casa, eu creio que o filho ele segue um caminho saudável, né? Sim. Saudável. Pastor, então, boa parte da infância do senhor, adolescência, o senhor cresceu aqui na Nova Jerusalém. Conta pra gente como é que foi um pouquinho dessa amizade com o pastor Samuel, onde surgiu, se o senhor dava uns cascudos nele, se não... Cara, essa amizade nossa... O senhor tem muita história, né? Muita história, cara, muita história. A gente estava até lá na Vila Olímpica do Sampaio essa semana, fomos Sim. conhecer lá Levei ele para conhecer o presidente lá da Vila Olímpica e a gente estava relembrando, né, algumas histórias. Assim, nós somos muito amigos, né? Muito amigos. Papo assim de mês de férias de escola, os meses de férias, eu ficar todos os meses na casa dele, ele no outro ano ficar todos os meses na minha casa. Rolou o lance de eu ir na escola dele, assistir aula na sala dele. Isso nem era da escola dele. Nem era, e tinha meu nome no diário lá, meu irmão. Eu falava, Anderson Nogueira Mello, eu presente. E assim, foi uma amizade muito intensa, né? Tanto amizade nossa com as coisas de Deus, quanto das coisas que a gente gostava. Por exemplo, eu gostava de jogar bola, ele gostava de jogar bola. Eu gostava de ir ao estádio assistir um jogo de futebol, ele também gostava. Claro que, às vezes, eu ia em São Januário para ver o jogo do Vasco lá, né? E ele também ia no Maracanã ver o jogo do Flamengo. Sim. E depois a gente começou a se envolver. Essa amizade foi para o altar, né? A gente começou, né, a viver isso no altar, né? Eu lembro que as primeiras manifestações do Espírito Santo a gente recebeu junto, sabe? O primeiro culto que a gente dirigiu, pregou, nós estávamos juntos. É mesmo, então, pastor? Caraca, cara, que hoje bacana. eu fiquei um tempo, né, fora e hoje poder Sim. retornar e viver tudo isso, para mim não tem preço, né? E hoje nossos filhos estão dando continuidade a tudo isso. E, pastor, como é que era, assim, para o senhor na adolescência, assim, na juventude do senhor com o pastor? Porque, assim, é muito comum um jovem ficar meio tímido por conta de um amigo. Tinha isso com vocês, em momentos de culto, ou não existia? Cara, é aquilo que eu te falei, a gente era meio prematuro nas coisas, né? Das descobertas, né? Eu lembro, pastor Wilson, que foi um pastor da Nova Jerusalém, ele tinha reuniões de oração, né? Às vezes a gente ficava madrugada na igreja orando, né? E vocês estavam sempre inseridos nesses nesses momentos? Molecote, cara, pequeno, né? A gente era o chato da parada. eu quero estar junto. E aí eu lembro, cara, que nessas reuniões era dada oportunidade pra gente, né, trazer uma palavra, a gente poder compartilhar a impressão que a gente estava tendo do Espírito Santo, né? O que a gente ouviu Deus falar. Então a gente muito cedo envolvido. Até alguns jovens aqui da igreja, né, que estão vivendo isso, eles me perguntaram, pastor, como é que é para ter essa firmeza? Então a gente desde pequeno
né, a gente foi incentivado a isso. A gente procurou isso. Né? E assim, na nossa idade, a gente tinha prazer de fazer isso. Eu lembro que a gente, com 7 anos, a gente fez um culto inteiro aqui. Né? Com 7 anos. Com louvor, tendo parte de oferta, ministração, palavra. Então, desde cedo, a gente era muito envolvido com isso. Sempre teve comprometimento. Sempre né? teve comprometimento. A gente era muito bom para bagunça, mas também a gente era muito bom para as coisas de Deus, né, cara? Você falou aí das minhas experiências com o Samuel. Eu lembro que uma vez, cara, hoje a gente com família e tal, às vezes a gente para comer, a gente fala, cara, nossa mãe tava com a cabeça onde quando liberou isso? A gente, com 17 anos, a gente viajou sozinho para Ubatuba, cara. Ficamos dentro de uma pousada sozinho com 17 anos, cara. Falei, cara, onde minha mãe tava com a cabeça? Deixar viver tudo isso. Então, a gente viveu muita aventura, né, cara? Mas foram coisas boa. Que foram estreitando os laços, fortalecendo a amizade. Com certeza. Eu lembro também que, às vezes, né, ele ia lá para casa, minha mãe dava... Na época, tinha uma marca, vocês não vão saber, né? Eu sou mais dinossauro. Tinha uma marca chamada Adonis. E tinha Adonis Júnior, que era roupa só para criança, adolescente. Cara, eu lembro que minha mãe dava o cartão e falava, ó, vai lá, compra roupa para você, pro Samuel. E mesma coisa na casa dele. A mãe dele, sempre quando saía pro shopping comprava uma roupinha para mim. Era o filho lá, né? Eu era o filho na Tijuca e ele era o filho em Madureira. Então... Hoje, a gente viver esse tempo junto, pra gente é uma alegria, cara, uma alegria mesmo. E vocês tinham ideia, pastor, onde é que ia chegar essa amizade? Vocês já se imaginavam como pastores de uma futura igreja? Cara, a gente tinha sonhos ministeriais, isso que é legal. Sim. Sabe, a gente sonhava em ser pastor, a gente sonhava, sabe, em estar à frente, liderar, né? Por isso que eu falo, existem amizades que te aproximam de Deus, Sim. Existem amizades... Né, que constroem coisas eternas. Né? Hoje a gente tem visto amizades para coisas passageiras, alegrias passageiras, tempos momentâneos. Né? Então, eu creio que existem, sim, amigos que vão te influenciar para aquilo que é eterno, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é puro. Então, cara, eu posso dizer que a minha amizade com ele, ela rendeu muitos frutos e ainda tem rendido, né? Caramba. Graças a Deus. Vira e mexe, eu vejo pessoas na igreja me parando. Cara, que lindo essa tua amizade com o pastor Samuel. Cara, quando ele fala lá na frente, ele fala com uma alegria. Porque parece que parece que é uma amizade nova, né? Que, poxa, agora que vocês estão começando a esquentar a amizade, isso é muito bacana, pastor. Mas, tem mais coisas aí, não quero falar só dele. A gente tá falando de uma amizade quente, uma amizade que está começando. Como é que foi o início do relacionamento com a sua digníssima pastora Lu? Meu Deus, ela tá aí, ó. Ela tá aí, tá na casa. Essa semana, 21 anos de casado. Né, pastor? 21 anos. 21 anos de casados. Assim... Tem gente aqui que não tem isso de idade, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu espero que isso edifique a vida de muitos jovens que vão estar assistindo esse episódio, né? Porque... a gente sabe que isso daí é crucial para a vida de um jovem, né? A questão da decisão, com quem ele vai decidir viver a vida dele toda, né? Então, eu dava um pouco de trabalho, né? Aquela coisa de namorar muito e tal, mas chegou um tempo da minha vida que eu me dediquei ao Senhor, que assim, eu deixei minha vida exclusivamente para o Senhor. Eu não queria pensar em namorar, não queria pensar quem ia ser a pessoa que eu ia casar, mas eu entendi que, à medida que eu me disponibilizava para Deus, né, é aquilo que a gente fala, à medida que eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das coisas da gente. Então, a Bíblia fala que aos solteiros que cuidem das coisas do Senhor. Então, eu comecei a me dedicar. É claro, tinha o desejo, mas aquilo não era a prioridade para aquele momento. Sim. Né? Então, eu comecei a orar, pedir a Deus, e foi uma época que, assim, vieram algumas oportunidades e eu entendi que não era o momento, não era a hora certa, né? E eu tocava bateria, né, junto com uma galera dos Atletas de Cristo. E aí a gente foi participar de um congresso
e aí tinha um irmão chamado Maurício, que era esposo da prima da Luciene. E aí o Maurício tinha acabado de ter uma neném, né? Uma filha, a Mariane. E aí a Mariane estava na casa da Luciene junto com a prima dela, a Noemi. E aí, quando eu fui levar o Maurício na casa dele, eu fui com o Maurício lá, né? E, pô, vamos ali na casa da minha prima e tal, que eu vou levar um negócio para Noemi. Aí, quando eu cheguei lá, já dei aquela olhada, né, irmão? Já estremeceu o varão, Nunca tinha visto ela? É, só que ela era um pouco metidinha, nem dava bola pra mim. Falei, não, beleza. O senhor nunca tinha visto ela? Nunca tinha visto. Aí eu conversava com todo mundo da casa dela, mas ela não conversava comigo. Sempre ocupada com as coisas de Deus, né, tal, ficava no quarto. E aí ela mudou pra Ilha do Governador. E aí depois de um tempo a gente estava gravando um CD no estúdio, aí o Maurício, pô, vamos lá na ilha, na casa da Tiraninha e tal, vamos lá. Vou ver tua prima. Só vou pra ver tua prima, hein, meu irmão. Aí cheguei lá, cara, eu lembro da roupa dela até hoje, eu falo isso pra ela. Ela tava com uma calça de moletom, uma blusinha branca, meio que ela tava fazendo uma faxina em casa, toda descabelada. E quando bateu o olhar, cara, eu dei aquela tremida. E ela também disse que deu aquela tremida. Mesmo naquele dia. Naquele dia. Ela tá falando que não. Aí beleza. Só que a prima dela ficava brincando com ela, né? Poxa, você quer o André, o Rodrigo ou o Biju? Aí ela ficava brincando. Biju, isso é nome de gente? Não, mas com Biju eu namoro, Quando ela ficou sabendo naquele dia que eu era o Biju, e aí a gente deu uma olhada meio diferente, né? E aí depois marcamos para ir na casa do Maurício e da Noemi, lá em Nova Iguaçu. E aí eles deixaram a gente na sala e subiram, cara. E a gente conversando. E aí a primeira pergunta que ela fez para mim, eu acho que eu fiz para ela falou assim, ó, você quer namorar comigo? Mas para namorar comigo vai ter que me acompanhar ministerialmente. Porque eu gosto das coisas da igreja. Eu falei, opa, é essa aí que eu quero. É essa que eu quero, irmão. E depois daquele dia, nós marcamos... Não, depois daquele dia, levei ela num congresso de homens na minha igreja. Aí ela tinha uma amiga... Melhor date, ela convidou uma amiga dela, e aí eu tinha um carrinho, né? Um Chevetinho DL preto, bonito. Na época eu trabalhava com acessório de carro, todo cheirosinho, o carro, tudo bonitinho, jeitosinho, cheio de parafernália. E aí ela entrou no carro. Eu tava tão bobo, cara, que eu acho que eu passei em todos os buracos. E aí passava no buraco e eu rindo pra ela. Eu passava e rindo pra ela. Eu tava tão bobão, né? E aí depois desse dia, levei ela em casa. Aí depois ela teve um coquetel na igreja dela, eu fui. E aí ela inventou uma desculpa, que ia dormir na casa da amiga e que estava precisando de uma carona. Aí eu fui, dei uma caroninha pra ela. É verdade, pastor? Dei uma caroninha pra ela e a coisa foi esquentando. Mas, ó, nem nada. Aí eu falei pra ela, ó, sábado eu vou na tua casa. É mesmo? Vamos sair? Vamos sair e tal. Aí, e antes, cara, pô, meu irmão, época daquele telefone, da Telerge, meu irmão, era R$800 de conta. A gente ficava a madrugada toda se falando. Aí falava, desliga você. Não, desliga. Não, desliga você. Não, amor, por favor, amor. Não, desliga. E aí, cara, uma semana a gente se falando exaustivamente pelo telefone. Aí no sábado, eu peguei ela pra sair. Aí ela desceu, tal, o carro já preparado, né? E aí, ali na ilha, eu fui pra Praia da Bica com ela. A gente fez um lanche e tal. Depois eu saí do carro, aí encostei ela no carro, irmão, e tasquei-lhe aquele beijo. Você vai poder pular? Vai poder pular isso? Claro que pode pular, meu irmão. Namorado não pode dar beijo, pô. Que isso? Tasquei-lhe aquele beijo. E aí, depois daquele dia, cara... Se passaram 21 anos. Passaram 20 anos. Tem Israel, Emanuele, Samuel. Hoje, graças a Deus, assim, a mulher da minha vida. Não é porque ela tá aqui, não, mas é tá a mulher só, da pastora? minha vida. Eu não vi o celular. Assim,
Dizem que muito mais do que namorar, casar, é o encontro do propósito. Sim, Então, com hoje, minha certeza. esposa, ela faz parte do propósito de Deus para minha vida. Tá vendo só? Tanto ministerialmente, tudo que eu faço, a gente sempre tá junto, a gente sempre decide junto. Então, para mim, é uma alegria, cara, uma alegria. E os filhos que eu tenho, nem se fala. Tá vendo só, pastora? Não é o Biju, é o Anderson. Tá vendo só? Foi Ó, o e outra Anderson. coisa, eu já falei isso, vocês devem saber, eu já falei isso na igreja. O meu carro, quando eu comecei a namorar com ela, eu botei um adesivo. Eu amo minha esposa. Todo mundo ficava assim, tá maluco, rapaz? Namorando. Pô, tu tá namorando, nem sabe se vai casar com a menina, bota eu amo minha esposa. Não, eu tenho certeza que eu vou casar com ela. E graças a Deus, quando nosso primeiro dia de namoro, que a gente saiu pra namorar, a gente pegou um calendário e naquele dia a gente marcou o dia do nosso noivado e do nosso casamento. E quanto tempo foi? 1 ano e 6 meses a gente namorou, noivou e casou. Aí, ó. Algo de Deus. Pra quem quer tomar decisão, ó. O senhor é muito... o senhor tem falado, né? O senhor tem mostrado que cada atitude que o senhor tomou, o senhor era sempre muito decisivo, muito certo naquilo que o senhor queria fazer, né? Isso é muito bom. E relacionamento é coisa séria, né, cara? A gente costuma falar é como se colasse 2 folhas de papel. A cada relacionamento que você termina, é uma parte de você que fica do outro lado, né? Sim. Então, para nós que somos cristãos, a gente precisa ter muito critério, muita paciência, sabe? Saber decidir bem, porque é a pessoa que você vai viver para o resto da tua vida. Fico vendo hoje, caras, a gente está acostumado a aconselhar. Hoje tem homens que não sentem vontade de voltar para casa, porque eles não querem se deparar com a realidade que eles vivem em casa, né? Pô, tá maluco, cara. Eu fico doido. Eu já montei meu escritório perto da minha casa, porque toda hora eu tô lá, vendo meus filhos, vendo minha esposa. Então, a coisa quando é de Deus, ela é prazerosa, né? Ela flui. Então, que fique esse conselho aí pra galera aí do Adore, da juventude, vocês que estão nos ouvindo, sabe? Coloque diante de Deus. É claro, Deus não vai decidir por você, mas existem critérios, né? Existe uma observação e existe, né, um sacrifício. Sim, com certeza. Né? Um preço a pagar. Pastor, o senhor está falando que o senhor escolheu... Bem, a pastora Lu falou alguma coisa, né, que foi muito importante, a questão de acompanhar ela ministerialmente. O senhor está falando que vocês sonhavam em ser líderes, em ser pastores. E como é que foi a consagração do senhor, pastor? Como é que o senhor chegou nisso? Então, eu sempre tive esse chamado de Deus para minha vida, né? Desde pequeno, minha mãe, num culto, ela fala que eu era bem pequenininho e teve uma irmã que profetizou sobre a minha vida, dizendo que não era para ficar preocupado comigo, que meu futuro já estava preparado pelo Senhor, né? E que eu ia ser um pastor, que eu ia, né, propagar a palavra de Deus por muitos lugares. E a Lu também, desde pequena, muito envolvida com as coisas de Deus, né? Eu lembro que eu namorando com ela, cara, eu ia fazer evangelismo com ela e a igreja dela, assim, tinha poucos membros e eles batalhavam muito, né, para poder pagar um imóvel. Eu lembro dela com um carrinho e eu saindo com ela para vender salgadinho na porta do batalhão, né, amor? De olaria. E assim, a gente sempre foi muito envolvido com as coisas de Deus. Então, na igreja dela, ela desenvolvia várias funções. Eu lá na minha igreja também, cara, eu já fui porteiro, eu já fui tio de escola, né, tio da escola bíblica, eu já fui titio das crianças, eu já, né, já limpei banheiro, já. Então a gente sempre teve esse prazer. Não é que eu fazia isso almejando ser pastor, né? É a mesma coisa Davi. Davi, ele já desde pequeno, ele cuidava de coisas que não eram dele. Mas ele tinha apreço, ele tinha desejo, ele tinha paixão por aquilo. Então, a paixão define o acesso, entendeu? Então, o desejo nosso de servir ao Senhor, eu creio que Deus foi nos colocando, né, num nível cada vez maior. Não vou dizer que esse nível maior é maravilhoso, gente, porque é um preço que se paga. Mas, assim, a gente tem prazer em ser pastor, a gente tem prazer em servir as pessoas, a gente tem prazer, sabe, em se preocupar com as pessoas, em saber, né, como elas estão, em poder oferecer, né, a nossa vida, como o pastor Manuel fala, é íntima compaixão. Sim. É algo que, né, é como se a pessoa estivesse sentindo o que você sente.
Então, a nossa oportunidade como pastor, eu fui consagrado com 24 anos. 24 anos, né? Eu lembro que no dia eu chorava pra caramba, cara, passava um filme na cabeça. Minha mãe já não estava mais, né? Minha mãe já não estava mais viva. E eu queria, né, que ela tivesse viva para ela ver todo o investimento, porque minha mãe foi uma pessoa fundamental na minha vida. Eu sempre falo, eu em casa de manhã, ela me acordava para orar de joelho, tinha que ser de joelho, tinha que esperar ela orar pela igreja toda, né? Não deixava eu ficar do lado de fora da igreja, eu tinha que ficar no culto, reverência ao Senhor. Então, isso foi sendo forjado já desde pequeno, né? E quando eu peguei a responsabilidade, né, não é que eu já sabia tudo, mas a gente já tinha um convívio dentro da atmosfera do que é uma igreja, né? Do que é um prédio, né? O que rola. Então, eu creio que para a gente foi uma alegria. E foi dessa forma que aconteceu. O pastor vendo a nossa dedicação, vendo a nossa fidelidade, e ele foi e estava orando, e Deus mostrou que ele tinha que me consagrar. Ei, pastor, o senhor está falando para a gente, né, como é que foi a sua ordenação. Conta um pouquinho para a gente sobre as suas experiências, o que o senhor viveu esses anos depois que o senhor foi consagrado a pastor, Cara, coisas desafiadoras que o senhor viveu. Cara, eu vivi muitas coisas boas de Deus que me amadureceram, né? Tem um processo antes e o processo depois, né? Tem um processo antes de ser consagrado, né? Mas tem um processo depois, aquela coisa que vai forjando, que vai te preparando. E eu lembro que eu consagrado, eu fiquei desempregado, cara, e vivia uma prova terrível. E eu lembro que a gente orava com um monte de pessoas, as coisas acontecendo e a nossa vida meio que parada, né, Então, cara? quando o senhor foi consagrado, o senhor já estava casado? Já estava casado com a Lu. E aí, cara, parecia que estava tudo parado, parecia que nada acontecia, mas a gente entendia. Por exemplo, a Lu, ela veio de um berço, né, privilegiado, né? O papai dela, né? Você vê, ela ia para a escola na época de pré-vestibular, ela não pegava condução. O papai pagava uma van para buscar ela na porta de casa, mano. Pô, então, assim, imagina, ela casou com um cara de Madureira, com um bijuzinho de Madureira, e de repente a gente passando uma prova terrível, né? E assim, o bom de tudo que ela poderia ligar pro pai dela, e o pai dela já deu várias vezes cheque em branco para ela. Vai, filha, faz o que você quiser. Mas a gente entendia que aquele era o processo que Deus estava estabelecendo para mim e para ela, né? E dentro dessa jornada, eu tive muitas experiências. Cara, uma das experiências inesquecíveis que eu tive foi no Morro da Mangueira, né? Nós éramos líderes de jovens, até o pastor Rafinha era dessa época também. E aí, cara, eu lembro que Deus colocou no meu espírito da gente fazer um evangelismo lá antes do baile funk da Mangueira. Era uma sexta-feira, né? E a gente chegava lá umas 8 horas. E a proposta era para ficar de 8 até as 10, né? E Até começar o baile. Tinha um grupo lá na igreja que eram os caras que vieram do mundo do pagode. E aí eles, os caras só sabem tocar pagode. Vamos tocar pagode gospel. E aí esses caras montaram um grupo, Remidos do Pó. Aí eu peguei, catei eles, eu falei, Renato, Ricardo, que tal a gente ir lá pro Morro da Mangueira, a gente fazer um evangelinho? Leva essa galera aí do pagode, a gente começa a tocar, e aí a gente, daqui a pouco começa a entregar folheto, orar por eles. E aí, cara, a gente chegava tocando, aí o pessoal vinha sambando pensando que era pagode mesmo. Só que a gente abria uma roda e a galera entrava. E quando elas entravam, a gente começava a declarar a palavra, e alguns choravam e tal. Só que eu levava alguns jovens também, e aí a gente ficava de 8 às 10. Só que dava 10, a galera ainda queria continuar. Falei, não, vocês precisam ir para casa, os pais de vocês. Aí eles falavam assim, pastor, cara, se deparando com essa atmosfera aqui, não tem como a gente ir para casa, olha quanta gente está precisando. Marcelo, era mais de 80%, tudo desviado, tudo gente que já foi pastor na igreja, tudo gente que já foi evangelista, já trabalhou na comunicação, trabalhou no louvor. Eu cheguei a pegar um cara que saiu da igreja e entregou, ele era líder de teatro, ele entregou tudo.
E ele falou, ó, pastor, eu entreguei meu compromisso lá com o teatro e hoje eu quero acabar com a minha vida. Então foram experiências que Deus foi nos dando. E acabou, Marcelo, da gente ficar de 10 até 6 horas da manhã, cara. E aí a coisa começou a tomar uma proporção aonde eles davam um tempo pra gente, onde parava todas as músicas que eles tocavam lá, o funk, e eles falavam assim, ó, agora o pastor vai trazer uma palavra para tudo. No meio do evento deles. E o cara falava assim, ó, não quero ouvir um barulho de um alfinete. Silêncio total. Cara, tu ouvia maior silêncio. E aí a gente tendo a oportunidade ali de propagar a palavra, a gente tendo a oportunidade ali de poder levar algumas pessoas até o ponto de ônibus para voltar para casa. Eu tive uma experiência, cara, que 3 jovens que aceitaram Jesus lá, no meio do baile, elas eram de Bangu. A gente falava, né, você não precisa ir para a nossa igreja. Qualquer igreja próxima da tua casa, você pode frequentar. Sim. Esses 3 jovens foram parar numa igreja em Bangu. E aí o pastor perguntou para eles, não, nós aceitamos a Jesus no baile funk lá na Mangueira, tinha um pastor lá pregando. Só que esse pastor era um amigo meu e ele sabia que a gente fazia esse trabalho na Mangueira. E aí esse pastor falou, vem cá, pastor, o nome desse pastor é Pastor Anderson, é um carequinha e tal, papapá. E é esse mesmo. Aí ele me ligou. Aí, cara, olha que coisa maneira. Os caras aceitaram Jesus lá no trabalho que a gente fazia. Eles começaram a frequentar uma igreja em Bangu. Então, ali foram muitas experiências. Ali a gente teve experiências até de pessoas manifestadas, sabe? Onde o diabo ficou furioso, dizendo que queria matar a gente, o que a gente estava fazendo naquele lugar. Então, tive experiência, cara, de levar quase 80 jovens para pregar dentro do trem, cara. Da gente Deodoro até Central até Deodoro. Imagine 60, 80 jovens cantando Dá vontade de pular. Cara, coisa incrível, incrível. Então, na igreja também, tive experiências, né, de orar por pessoas e Deus, sabe, realizar coisas extraordinárias, né, de pregar, pessoas serem alcançadas. Então, toda essa jornada de ministrar louvor, pô, cara, muita coisa, muita coisa. E assim, e eu sei que a gente vai viver muito mais coisas, né? Mas assim, é aquilo, é o conselho que eu dou. À medida que você se disponibiliza, sabe, vai ser a medida que Deus vai vir e vai atuar na sua vida. Então, fica o conselho aí, né? Aqueles que têm um chamado pastoral, um chamado ministerial, se envolva com as coisas de Deus, mergulhe nas coisas de Deus, que com certeza Deus vai mostrando o caminho, cara. Eu costumo dizer que a minha vida, eu não tomei rumo nenhum. Deus foi dando sempre o chão para o próximo passo e eu vivendo, né, aquilo que Deus tinha para a minha vida. Pastor, o senhor falou um pouquinho das suas experiências, né? E aí, bem, essa parte dessas suas experiências não foram aqui na Nova Jerusalém, né? Conta pra gente como é que foi a volta do senhor, porque assim, quando o senhor voltou, eu lembro que as pessoas com um carinho super enorme pelo senhor. Como é que foi poder voltar para casa depois de um certo tempo? Cara, foi assim, foi algo muito muito impactante para minha vida, para minha família, né? Tudo o que aconteceu foi propósito de Deus, com certeza, né? Tudo que eu vivi fora da Nova Jerusalém e hoje o que eu estou vivendo, né? É um divisor de águas, né? A gente já estava com o coração queimando para poder sair da igreja onde a gente estava, né? Sentimos de Deus que não era mais o tempo, só que assim, não é mais o tempo, mas a gente vai para onde? Né? Porque às vezes é perigoso, a pessoa acha que o tempo dela acabou, mas ela sai sem um e não tem um direcionamento de Deus, e aí se machuca, entendeu? Então a gente queria uma direção de Deus, queria, sabe, que Deus mostrasse o caminho pra gente. Então, eu lembro que eu fui pregar numa igreja lá em Saracuruna, cara. Lá em Saracuruna. Porque assim, lá onde a gente já estava 17 anos. Então era com o pastor Wilson, que tinha saído da Nova Jerusalém, tinha muito vínculo com ele. Só que, assim, a gente tinha entendido que esse ciclo já tinha acabado. Só que a gente queria uma direção. Senhor, eu não vou sair enquanto não tiver uma direção. Eu lembro que eu fui pregar nessa igreja, um adolescente, cara. Adolescente não, criança de 9 anos.
foi em cima do altar, me pegou, tomado em línguas, e começou a profetizar, dizendo que meu tempo já tinha acabado naquele lugar, né, que não era para eu esperar mais, que era para eu tomar a decisão. E aí, cara, a gente tomou a decisão, né? Deus falou nitidamente, porque eram pessoas que não conheciam a gente, sabe, não sabia da vida da gente. Eu fui convidado para pregar naquela igreja por causa de uma pessoa, o pastor mesmo da igreja nem me conhecia, né? Era uma igreja que eu nunca tinha ido. E aí nós tomamos a decisão, só que não tinha nenhuma direção. E eu falei para a Lu, ó, a gente não tem direção, mas a gente não vai ficar em casa, não. Dia de domingo vamos levar nossos filhos para a igreja, a gente vai para a igreja, a gente vai estar congregando, né? Cultuando, né? Que congregar a gente deveria estar vinculado a uma igreja, mas cultuando, a gente vai estar cultuando os dias de culto para a gente não esfriar. Porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, meu problema foi que eu saí e parei. E aí hoje, pastor, minhas filhas se desviaram e está uma luta para elas voltarem. Então, a gente não pode parar, a gente não pode esfriar. E aí a gente começou a vir, e aí do nada, cara, eu encontrei com o Samuel na rua. E aí nesse dia que eu encontrei, eu acho que a gente foi jantar. Não, eu encontrei com ele na rua, E aí o Samuel ia pregar numa igreja em Vila dos Teles, e ele falou, mano, vamos lá com a gente, a Denise vai e tal, papapá. E eu fui, naquele dia a gente jantou e tal. E, cara, eu já comecei a sentir o Espírito Santo movendo. Só que, assim, não adianta nada o Espírito Santo falar comigo, não falar com a Lu. Sim. Né? E aí o Samuel, eu lembro que era final de ano, o Samuel falou, não, pô, vamos romper o ano lá na igreja, tal, assiste o culto lá. E aí eu fui com a Lu. E aí, aquele mover, né, do Espírito Santo, né, a adoração, e eu vendo a Lu chorando, eu falei, caramba, Deus está operando. Era o sinal, era o sinal. Era o sinal. Meu irmão, Deus está operando. Aí quando eu olho para ela chorando, ela fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que você me trouxe aqui? Eu falei, meu Deus, babou tudo. Aí eu falei, não, amor, tranquila, nós vamos ficar onde Deus falar comigo e com você. As coisas de Deus, elas são geradas em paz. Sim. E aí, tudo bem, começamos a visitar algumas igrejas, mas meu coração já estava, né? Eu sentindo que Deus estava me chamando para fazer um caminho de volta. Porque eu era muito envolvido aqui, muito amigo do pastor Samuel, né? Pastor Manuel, mãe Vera me tratava como filho, né? Até hoje me tratam, mas naquela época, a minha saída eu sei que promoveu uma tristeza. E eu senti que Deus estava me trazendo de volta. E aí, quando a gente senta para tomar um café, minha sogra mora comigo, né? Ó, benção. Minha sogra mora comigo. E aí minha sogra desceu também, sentou na mesa, e aí ela falou, meu genro, eu tive um sonho com você. Eu falei, minha sogra, qual foi o sonho? Bom, hein? A sogra. Aí, a sogra, meu irmão, vaso de Deus, minha intercessora. Irani Trindade, minha sogra, amo de paixão, amo mesmo. Tem genro que fala meio de política, mas eu amo mesmo minha sogra, ela é uma pessoa muito especial para mim. E aí ela falou, eu tive um sonho que você voltava para sua antiga igreja, porque Deus falava que você tinha que pegar algo que você deixou lá. Cara, e nisso a Luciene estava de frente para mim. Ela olhou para mim com o olho arregalado. Aí eu, tipo assim, cara, se você não entender que é Deus que está nos movimentando, eu não sei o que está acontecendo. Aí depois a gente conversou tal, e ela veio na igreja mais umas 2 vezes, e eu acho que o pastor Manuel chamou ela. Pastor Manuel, acho que tinha chamado ela, mas acabou que a gente se membrou, né? Na época também a gente estava em oração com o pastor Manuel pela vida da Manu, né? E aí a gente se membrou, e aí depois, uns 2 domingos depois, acho que o pastor Manuel chamou ela para cantar. Não, ele falou que teve vontade de me dar um abraço. Pastor Manuel, no culto de manhã, do nada, chamou ela e falou assim, chega aqui, pastorinha, senti te dar um abraço hoje, estou sentindo um amor todo especial por você. Cara, depois daquele dia, acabou, quebrou, cara.
E assim, hoje ela, Jerusalém Futebol Clube, vai falar mal da Jerusalém para ela. Não pode. E aí a gente entendeu, Marcelo, que Deus estava nos transicionando e nos direcionando. E quando as coisas são de Deus, cara, elas fluem. Por quê? Nossos filhos se adaptaram, né? A gente começou a se envolver com a igreja e hoje a gente está aí, né, cara, vivendo essa aliança com o ministério, né, junto com vocês, né, essa galera maravilhosa que conquistou nosso coração e assim, a gente entendeu que foi uma transição de Deus para a nossa vida. E a gente ama muito estar aqui na Nova Jerusalém, fazer parte, poder contribuir e creio que Deus nos plantou nesse lugar. Né? Estamos plantados. Amém. Pastor, vou dar um tempinho para o senhor beber uma água, tá? Para o senhor poder mostrar para o pessoal a boca tá até canequinha. seca. Mostra a Ô! canequinha pro pessoal, ó. Aí, ó. Tem a arte aí, Aí, ó. Da Doricast. Dá um foco aí, Patrick. Ei, garoto. Ramachô. Ainda tem bastante coisa pra gente falar, pastor. Pastor, então o senhor voltou para Nova Jerusalém. E aí, eu quero que o senhor, muitos adolescentes provavelmente estão esperando esse momento. Como é que foi o convite para o senhor se tornar o líder dos adolescentes? Rapaz, Como é que isso tem sido para o senhor, para a pastora Lu? nós não esperávamos isso, de maneira nenhuma, porque assim, lá na igreja que a gente nós vivemos um bom tempo sendo líderes de jovens, adolescentes, né, que lá era tudo junto. Uhum. E assim, a gente tinha entendido que essa fase já tinha passado, né? Já tinha ficado para trás. E aí, quando a gente chegou aqui na igreja e tal, o Itamar e a Adriana nos chamaram para ser conselheiros, né? E assim, naquela de poder ajudar e de poder ser útil, a gente aceitou, né? E aí começamos a entrosar com os adolescentes, alguns adolescentes. Eu já tendo um filho adolescente, cara, aí a gente já fica mais à vontade, né? Sim. Porque às vezes os amiguinhos estão lá na nossa casa, e aí a gente tem já aquela amizade. Só que assim, nunca imaginaríamos que nós iríamos ser os líderes dos adolescentes. Né? Porque o Itamar, ele recebeu uma direção, né? de viajar para um outro país, algumas coisas que estavam acontecendo com ele. E aí ele ia sair da liderança. Cara, aí fomos todas... Assim, às vezes, segunda-feira, o pastor Samuel, a gente se liga, pô, vamos sair, que é o dia que tá calmo e tal. Aí, numa segunda-feira, a gente foi sair para comer e tal, e ele soltou essa bomba. Falou, irmão, não tem outra pessoa, sabe? Eu orei, pedi a Deus, Deus me direcionou, a gente queria colocar você e a Lu, né, para estar à frente dos adolescentes. Cara, na hora, a gente não entendeu muito, né? Mas assim, nós dissemos sim. De imediato. De imediato. Porque assim, ovelha não seguia, né, cara? Se teu pastor tá falando, pô, meu pastor tá falando, então eu vou obedecer. Né? A gente vai obedecer. Se Deus falou com ele, Deus vai dar graça. E aí a gente aceitou o desafio, foi até no final de ano, né? Teve uma conferência dos adolescentes. Sim. E eu lembro que no final dessa conferência, o pastor Samuel anunciou. E aí foi uma festa, né, cara? Foi uma festa. E depois a gente começou a trabalhar e a receber os direcionamentos de Deus, né? Do que a gente iria viver junto com a Dori. E, cara, posso dizer, foi o melhor presente que a gente recebeu, foi liderar o Adore, cara. Vocês acabaram com o nosso coração, conquistaram de vez. A galerinha maravilhosa, sabe? A gente ama muito. E ver tudo aquilo que Deus já fez em um ano, cara. Sabe? Tudo aquilo que Deus realizou. Né? Isso não é do pastor Anzo, da pastora Lu. É de uma família. Né? A gente conseguiu construir uma família dentro do Adore. Tem pessoas que, você sabe, da equipe que trabalha com a gente, eles não querem saber aonde eles vão estar trabalhando, eles querem estar juntos. Querem estar juntos, querem ajudar. Eles querem cooperar. E ao ponto da gente até fazer uma escala, porque é muita gente querendo ajudar. Por exemplo, você viu na festa que teve agora, quantas pessoas tinham lá na churrasqueira? Muitas. Todos aqueles caras me ligaram, pastor, eu tô aí, eu quero
Até o pai do Rafa, ele tinha um Gaúcho. compromisso no dia. Eu não sei o que ele fez, ele tava lá. Por quê? Cara, a gente conseguiu reunir uma família. Sim. É uma família, sabe? E isso não é o pastor Anderson e a pastora Lu. Eu quero que as pessoas entendam isso. O Adore é uma família. A igreja tem visto, né, pastor? Eu, pelo menos, sou um pouquinho mais velho, né? Eu tenho visto o amadurecimento que eles têm tido com o tempo, né? Bem, alguns deles cresceram, isso também ajuda muito. Mas, poxa, é muito bacana ver o quanto eles têm evoluído em Deus, sabe? O quanto eles buscam, o quanto eles se dedicam na obra, né? Porque muitos tocam nos cultos, muitos cantam nos cultos, eles agitam suas próprias redes sociais ali do Adore. Então, assim, é muito bacana ver, né? Bem, acredito que eles veem, né, o comprometimento que o senhor tem, que a pastora Lu tem com eles e tal. E, poxa, é muito bom ver os jovens assim inseridos, E né? uma coisa legal que a gente faz, cara, que, por exemplo, culto, celebração deles, é eles que fazem. A gente Sim. não tem que fazer nada, entendeu? É claro, a gente tem a nossa sala de oração, a gente tem nosso discipulado, mas eu entendo que eles precisam fazer, né? Eu sou alguém que fui adolescente lá atrás e que isso foi fundamental para minha vida, o envolvimento, sabe, o compromisso. Então, hoje é muito bacana, pô, ver adolescente trazendo palavra de oferta, cara, de te deixar de queixo caído. Adolescente pregar e deixar de queixo caído. Adolescente ministrar louvor e te deixar chorando, emocionado, verdade. sabe? E vendo que, sabe, que o celeiro que a gente tem, sabe? Vendo o preparo que eles estão tendo. E eu creio assim que Deus vai... Eles têm tocado muito a igreja, né, pastor? A gente consegue perceber isso na apresentação do coral. Eles fizeram agora uma apresentação de Páscoa. Caraca, o quanto... Apresentação o quanto, de Páscoa. Muito bacana. Foi Poxa, algo eles ministram fora também, às maravilhoso. vezes. Poxa, é muito bom ver que muitas pessoas, não só aqui, mas lá fora também, enxergam eles como adolescentes maduros, sabe? Então, assim, de repente, outros adolescentes de outras igrejas vão ver isso e vão ver o comprometimento que eles têm, né, pastor? Marcelão, uma coisa que o pastor Manuel sempre fala, quando a gente tem crédito de Deus, a gente tem crédito dos homens. Então, hoje eu vejo isso acontecendo na vida desses adolescentes, sabe? O crédito que Deus tem dado para eles, isso tem refletido também aqui na Terra. Eles têm tido o crédito dos homens, né? A Érica me ligou essa semana, falou, pastor, a gente precisa parar as inscrições do Acampadore, que já está superlotando e a gente não tem cama para aquilo, para a quantidade de pessoas. Tava vendo? Vou ter que arrumar 4, 5 ônibus. Mas por quê? Tem crédito. As pessoas sabem que ali elas vão receber, as pessoas sabem que ali elas vão se sentir bem, elas sabem, né, o que vai fluir ali. Então, eu fico vendo hoje, Deus tem dado crédito para os adolescentes, Deus tem dado essa graça para eles. E é essa geração, cara. A gente espera muito dessa geração. A gente ainda vai se surpreender muito do que Deus vai fazer. Pastor, o senhor falou um pouquinho aí, né, do Acampadore do ano passado. Fala pra gente como é que foi a experiência, bem, do seu primeiro Acampadore, com muitos adolescentes, e o que o senhor espera para esse Acampadore desse ano? Cara, o Acampadore do ano passado já foi comovente na nossa saída daqui. Né? Quando eu vi aquela multidão de adolescentes aqui já Muitos esperando na ônibus. garagem, esperando para a gente poder organizar aquele bololô. E aí os ônibus parando na rua da igreja e os irmãos tendo que organizar o trânsito. Depois a gente chegou lá, aquela entrada triunfal, parecia o povo de Israel, né? Chegando na Terra Prometida. E depois as programações, as reuniões que nós tivemos, né? De manhã foi o Gil que trouxe aquela palavra. Eles já chegaram sobre eles já chegaram já paternidade. com culto, né, rolando. Sim, já foi uma Foi paulada. tremendo. Né? E depois pastor Samuel também trouxe uma palavra. E depois foi fluindo Davi Silva. E daí foi, cara, e culminou aqui Terminou aqui na igreja. Terminou aqui na igreja naquele domingo. Igreja superlotada, né? E os adolescentes maravilhados com tudo que aconteceu. Sim. Cara, o que me chamou a atenção também,
as pessoas que se dispuseram a trabalhar no Acampa Adore, os voluntários. O Davi fez um momento também que todos receberam de Deus lá. Sim. E, assim, foi uma coisa muito marcante, né? E agora, no próximo, mano, não pode ser menos do que a gente viveu ano passado. Com certeza. Né? Não pode. Tem muita coisa boa, pastor, para o Luciano? Tem muita coisa boa. Convidados, né? A gente procurou trazer a mesma galera que a gente trouxe no ano passado, né? Até porque gerou uma identidade, né, com os adolescentes. De quem não foi, ano passado a gente tem o Roberto Feitosa, que pregou no nosso último culto. Sim. Né, que a galera também se identifica muito. E a gente vai ter uma festa diferente, né? Vamos, né? Uma festa diferente. Você pode falar, produção, pro pessoal? Não pode dar. Não pode, não? Então... Essa festa aí vai ser top, cara, porque eu convidei 2 pessoas para estar com a gente lá, né? E, assim, vai ser um negócio muito bacana, um tempo de alegria, de comunhão, né? Fora palavra, louvor, lazer, né? Eu creio que isso é muito bom, cara. Nós somos muito privilegiados da nossa igreja ter um sítio à nossa disposição. Sim. Né? Aquele lugar ali é um lugar onde a gente se retira, né? É um lugar onde a gente aumenta a nossa fome, a nossa sede por Deus, a gente tem experiências com Deus, mas também é um tempo de lazer, né? Um tempo... Cara, eu lembro que eu ia para aquele sítio lá, irmão, não tinha muita coisa, não. Tinha piscina, a piscina era um tanque, cara. O campo de futebol, a gente tinha que gastar quase mais de 1 hora para tirar as pedras, porque era tudo aterrado, a baliza era de bambu. Sabe, e a gente ia amarradão, cara. Na minha época de adolescente aqui na igreja, nós saímos do culto quinta-feira à noite. A tia Lúcia e o tio Joaquim, que cuidavam do sítio, ele tinha uma Fiat Uno, uma Fiat 147, e a igreja tinha uma Kombi. E aí botava a galera tudo na Uno, na Fiat, na Kombi. Ia todo mundo pro sítio. A gente rapava pro sítio, chegava no centro de Miguel Couto, parava ali para comer um cachorro-quente, já para dormir forradinho. E a gente ficava quinta, sexta, sábado e voltava no domingo de manhã para a escola dominical. Época de férias, Marcelo, Arthur, era toda semana. Quinta, sexta, sábado e domingo. Esquece, irmão. Muito bom. Ô, pastor, a gente já está chegando já aqui no final da nossa conversa, né? Fala aqui um pouco para os papais que estão assistindo aqui, né? A importância deles trazerem seus filhos, os filhos deles estarem inseridos. O que você pode dizer um pouquinho para os pais que estão vendo a gente aqui? Cara, primeiro eu quero agradecer a todos os pais do Adore. Eu não imaginaria que o apoio, sabe, a dedicação deles, a cooperação fosse, assim, trazer um crescimento para o Adore significativo. Sim. Né? Porque uma das coisas que a gente definiu quando a gente assumiu o Adore é de aproximar os pais dos filhos e os filhos dos pais. Deus nos deu até aquele texto, né, de o coração dos pais se convertendo aos filhos, dos filhos aos pais. Porque a gente sabe que tudo começa dentro de casa. Né? Então eu quero agradecer por cada apoio, por cada dedicação de cada pai do Adore. Mas, assim, a nossa responsabilidade é muito grande. Né? Hoje, de encaminhar, conduzir os nossos filhos, né, para viver a verdade, viver, sabe, as coisas de Deus, né? Poderem estar preparados para tomarem as suas decisões, poder estar preparados para escolherem, né, seu futuro, vida acadêmica, vida profissional, vida sentimental, vida ministerial. E eu creio que é uma grande responsabilidade para a vida dos pais. Então, o meu conselho para eles, estejam perto dos seus filhos. Né? O filho, às vezes, não quer o presente, né, caríssimo, ele não quer o presente da última geração. Às vezes, o que o filho está querendo é a presença dos pais. Sim. Sabe, a atenção dos pais. Então, esteja perto dos seus filhos, né? Acompanhe tudo que eles estão vivendo, né? E eu creio que eles vão poder ser fundamentais para a vida desses adolescentes. Uhum. Pastor, a gente não acabou, não. Eu tenho aqui, um presentinho para o senhor. Ei, presente?
Ei! Ó, Esse presente eu conheço, esse hein? presente aí, ó, o senhor vai estar mostrando pra todo mundo. De primeira mão. De primeira mão. É a nova camisa, ó. Nova camisa do Acampadori. Aí, ó. Vira aí, A pastor. voz do que clama no deserto. Esse tema aqui é um tema muito precioso e que a gente está começando a viver, sabe, a evidência desse tema. Eu creio que, é como o pastor Samuel fala, eles não são a futura igreja, eles são a igreja de hoje. É. Então eu creio que cada um carrega essa voz. E eu creio que Deus vai poder usar muito a vida dos nossos adolescentes, eles vão poder ter as experiências deles, né, por onde eles passarem, seja na faculdade, seja na escola, no trabalho, dentro de casa, eles vão poder carregar essa voz. Não é o que você faz, é o que você carrega. Aí, ó. Pastor, eu vou também entregar pro senhor. O senhor tá vendo aqui, ó. Não sei se o pessoal vai conseguir ver de casa. Rapaz, tá cheio mas de aqui, ó, foto tá minha cheio aí. de fotos de vários momentos. Tinha até com o pastor Manuel ali, pastor ó, Manuel ali tocando bateria. me ensinando a Com tocar cabelo. marchinha. Com cabelo aqui, ó. O senhor Israel aqui na última Ah, viagem. essa foto ficou linda com a minha... É capa de CD, né? Parece que é capa de CD. Casamento, aqui tem o sonho ó. do casamento. Aqui o senhor bancando o modelo aqui tem. Lá em cima tem o senhor com o pessoal do Adore. Mas aqui, ó, antes da gente começar, né? O pastor escolheu essa aqui fotinha. quebrou, né? A orelhinha ali, tá meio... Eu vou mostrar nessa câmera aqui, ó. Vocês conseguem ver nessa câmera aqui? Dá pra ver, gente? Dá pra aproximar? Essa Aproxima. foto aí é muito significativa pra mim, cara. Sabe por quê? Por quê, pastor? Hoje eu tenho a alegria de as pessoas reconhecerem não o pastor Anderson, mas a família do pastor Anderson. Né? O que adianta a gente caminhar na frente e deixar a nossa família para trás? Sim. Então, até o apóstolo Paulo Velasco, lá no encontro de casais, ele trouxe uma palavra sobre Davi e Mical, né? Sim. E ele falou da importância das vitórias do homem, ele comemorar junto com a sua esposa e com a sua família. E a gente sabe que isso é muito importante, a gente caminhar em família. A gente né? consegue, né, pastor? Então essa foto aí é muito importante para mim, porque não é o pastor Anderson, é a família Belo, é a família do pastor Anderson. A gente consegue ver, né, pastor? A gente está um pouco mais próximo, né? O quanto o senhor ama a sua esposa, os seus filhos. O senhor, assim, posso dizer por mim, né? O senhor é um grande referencial, né? Sua família é uma grande referência para todos nós aqui. A gente tem aqui a Mônica, o Arthur também. Então, assim, o senhor pode ter certeza que aqui todos nós somos admiradores da família que o senhor tem, respeitamos e amamos muito vocês. Então, pastor, vou pedir para o senhor deixar assinada aqui a sua foto, que a foto do senhor vai ser a primeira a ficar ali. Que isso? Os próximos convidados No quadro? também vão Eita, assinar. rapaz, que Tá? honra, hein? Você é o primeiro. O senhor vai deixar a sua fotinho aí assinada, que depois ela vai subir, vai ficar ali no muralzinho. Consegue mostrar pro pessoal? Mostra ali, ó. Tá assinado, essa assinatura aí, mais os R$20, vale um final de semana em Búzios. Pastor, eu quero agradecer ao senhor, tá, pela disponibilidade, Pô, o prazer foi todo meu, pelo cara. bate-papo muito bom. Prazer foi todo meu. E parabéns por essa iniciativa de vocês. Né? Esse é o primeirinho. É o né? primeiro Claro, episódio. Mas depois eu creio que Deus vai, né, poder proporcionar coisas maiores para a vida de vocês. Mas a iniciativa foi muito verdadeira e assim, uma iniciativa boa, porque a gente precisa propagar o reino, a gente precisa propagar a palavra. Eu creio que vão vir muitas pessoas de Deus nesse podcast e vão ser a voz de Deus para a vida de muitas pessoas. É isso aí. Então, galera, para vocês que estão nos assistindo até agora, não se esqueça mais uma vez de se inscreverem no canal do Adore. Adore Cash. Ativarem o sininho. Eu vou ganhar essa canequinha também? A canequinha do senhor. Aplaude aí, igreja. Aplaude. Canequinha, camisa. Oh, tá chique demais o negócio. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, né? Sigam o Adore nas redes sociais, o Pastor Anderson, a Nova Jerusalém, tá bom? E porque por lá vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Pastor, obrigado, tá? Obrigado vocês, que Deus continue abençoando. Foi um prazerzaço poder estar aqui com vocês. Valeu, Paz. pessoal. Aê!
Gente, eu tô indo bem. Antes Só não dá coloca... beijo na boca? Ah, tem que falar, mano. Beijo. Eu... Olha, e se eu falasse que eu nem orei pra namorar com ela? Porque tem aquela. Vamos orar, 1 mês, 2 meses. Eu já sabia que era ela, pô. Aí, ó. Sabe por quê? Porque quem vive vida de oração Eita. vive uma vida de muda. Importante de mim com o telefone dele aí. Fala, Patrick, logo tu me quebra, filho. Eu tô acabando. Com amor, foi com amor, foi com Quanto amor. tempo, Jardim? Aí, Patrick! 54 minutos. 44, começou com 10. 40 minutos. 44. Quanto tempo já tem essa brincadeira? Eita, lá, macho!